O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Meu Doutor. Hoje eu quero começar com a imagem que parece um filme de ficção científica. Eu não estou exagerando não, já é realidade aqui no Brasil. Imagina uma cirurgia na qual um médico opera sentado, olhando uma tela em 3 dimensões, comandando braços robóticos que se movem com uma precisão que a mão humana sozinha não alcança. Sem tremor, com cortes mínimos, menos sangramento, uma recuperação muito mais rápida para o paciente. Isso não é futuro, já está acontecendo agora nas salas de cirurgia. E tem uma notícia que torna esse assunto ainda mais importante para você que está em casa. A partir deste ano, a cirurgia robótica para câncer de próstata passou a ser oferecida também pelos planos de saúde, ou seja, uma tecnologia que parecia coisa de poucos está começando a chegar para muito mais gente. E por que isso importa tanto? Porque o câncer de próstata atinge mais de 71 mil homens por ano aqui no Brasil. É provável que você conheça alguém que já passou por isso ou que vai ainda passar. Para falar sobre essa revolução, eu recebo hoje 2 convidados. Dr. Rafael Buta, médico urologista, especialista em cirurgia de próstata, com atuação em laser e cirurgia robótica e mestre pela Universidade de Brasília. E o Gabriel Alencar, CEO do grupo Hospicom, referência em tecnologia médica de ponta, que traz para o Brasil plataformas de cirurgia robótica e atua na modernização de hospitais do país. Bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite. Deixa eu começar com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, para quem está em casa, o que é afinal uma cirurgia robótica? Já dei algumas pistas na abertura do programa. Olá, Estevão, obrigado pelo convite. Bom, quando a gente fala que a pessoa vai ser operada por um robô, o paciente assusta, né? Meu Deus, é um robô que vai me operar, não é o médico? E esse é o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer. Quem opera é o cirurgião. Eu sento lá no console para controlar o robô, ou seja, o robô é uma ferramenta. Então, quando eu sento no console, eu tenho uma visão tridimensional e o robô insere pequenas pinças. Na verdade, a gente insere pequenas pinças do robô lá dentro do abdômen e eu controlo essas pinças pelas manoplas do robô. Então, todo movimento que eu faço ali no console, o robô reproduz lá dentro do paciente. E a visão que eu tenho é uma visão muitas vezes aumentada, e eu consigo ter visualização dos detalhes da anatomia, e quando eu mexo, o robô ele elimina qualquer tremor da minha mão, e ele tem uma amplitude de movimentos. Ele compensa. Então, o tremor, que é essencial, que todo mundo tem, o robô não reproduz. Ele vai reproduzir apenas os movimentos. E reproduz ainda melhor, porque o meu punho ele tem uma limitação de movimento. Só que lá dentro do paciente, essa movimentação é 3 vezes aumentada. Então eu consigo girar o punho 720 graus lá dentro do paciente. Então isso melhora muito a movimentação que eu tenho. Junto com a visão ampliada, a visão 3D e a delicadeza nos movimentos, o desfecho, o resultado da cirurgia é muito melhor para o paciente. É interessante isso. O senhor fica dentro da sala de cirurgia, mas num ambiente separado, num console? Isso mesmo. Ao começar a cirurgia, eu estou do lado do paciente. Então, sou eu que faço as incisões por onde vão ser introduzidas as pinças do robô. Assim que a gente introduziu as pinças, eu saio do lado do paciente e na mesma sala tem um console no qual eu sento para comandar o robô. Só que o paciente não fica sozinho lá. Sempre tem pelo menos um auxiliar ao lado do paciente para poder introduzir um fio de sutura, um aspirador e me auxiliar durante esse procedimento. O senhor comanda ali tudo. Justamente. Você é o piloto. Isso, a gente é o piloto da máquina. Ô Gabriel, você está muito quietinho, mas daqui a pouco você vai falar também. Deixa eu só explorar mais essa cirurgia robótica que é fascinante, né? Sim. Está crescendo em nível nacional. Por que a cirurgia de próstata se tornou, digamos, o grande exemplo dessa tecnologia? Estevão, pensa que a pelve é um órgão, ela tem uma estrutura funil. Então, quanto mais a gente avança, mais estreito fica. E a próstata está lá no fundo da pelve. A gente trabalha em um campo de mais ou menos como se fosse um copinho descartável daquele de 200 ml. Então, é muito estreito. Pensa para o cirurgião, na cirurgia aberta, colocar a mão lá dentro, colocar uma pinça e ter uma precisão nos movimentos. É muito difícil.
Lógico, aqueles cirurgiões muito experientes, que são muito habilidosos, conseguem fazer a cirurgia com maestria. Mas o robô ele traz uma facilidade muito grande, porque com a câmera lá dentro da pelve e com os braços robóticos que a gente consegue introduzir lá dentro, a precisão da movimentação fica muito melhor. E além do arcabouço da pelve ser estreito, a próstata está envolta por órgãos, por estruturas nobres. A gente tem o esfíncter urinário, que é o que prende a urina. A gente tem os nervos que passam embaixo da próstata, que vão para a ereção. Tem a bexiga, tem o reto, e a gente não pode lesar nenhuma dessas estruturas. E com isso o robô ajuda muito. O senhor, de certa forma, tocou em 2 tabus para nós homens, que eventualmente tenhamos que fazer um procedimento como esse. Incontinência urinária e impotência. O senhor diria que essa nova tecnologia praticamente afasta esses 2 males que podem acontecer em um procedimento como esse? Esse é um medo que todo paciente tem. Mesmo que ele não fale no consultório, ele fica com aquela preocupação. Será que eu vou precisar usar fralda depois? Será que eu vou ficar impotente? Então a gente tem que trabalhar muito bem para conseguir 3 objetivos durante a cirurgia. Tratar o câncer, manter o paciente continente e manter ele potente. Bom, 3 desafios, né? 3 desafios muito grandes. Então a gente é uma cirurgia muito delicada. Dentro da urologia, a cirurgia mais delicada que a gente tem que fazer. E eu acho que das especialidades cirúrgicas é uma das mais complicadas. Então a gente tem que visualizar muito bem o esfíncter urinário, as estruturas musculares que sustentam a uretra para preservar a continência. E a gente consegue ver muito bem também os nervos que vão para a ereção, que passam colados na próstata. E o robô permite que a gente consiga visualizar e ter uma movimentação mais precisa para tentar preservar essas estruturas. Por que eu falo tentar? Porque isso não depende só do cirurgião e da tecnologia. Isso depende também do tipo de tumor. Se o paciente tem um tumor que é mais agressivo, que cresceu além da próstata e está encostando nos nervos que vão para a ereção, infelizmente, para tratar o tumor, para tratar o câncer, a gente tem que sacrificar os nervos. Então eu sempre falo aos pacientes, a chance de ter preservação da continência e da potência é muito alta, mas não depende só de mim, depende também das características anatômicas e das características da doença. Só introduzindo o nosso bate-papo aqui, o Gabriel. Gabriel, por estas razões, o mercado de tecnologia, de fintechs e de empresas está aumentando muito no cenário mundial? Sim, a gente nota que a inteligência artificial, a infraestrutura hospitalar, porque a decisão hoje baseada praticamente em dados, algo que no passado não se necessitava toda essa infraestrutura. Então a gente nota que a tecnologia está cada vez mais aderente e no dia a dia dos médicos, porque hoje a gente até tem uma analogia que a iatização vai trazer humanização. A gente vai voltar a tratar pessoas como pessoas se a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor. Olha que provocação, que você ficou caladinho, mas você já entrou, né, fazendo uma bela provocação. A iatização vai provocar a humanização. Mas tem gente que tem medo da IA. Eu acredito que o medo do novo sempre é algo que está muito no dia a dia da população, da civilização das pessoas, porque é algo que a gente não sabe efetivamente onde vai parar. Mas se a tecnologia se usada da maneira correta, se usada com os princípios corretos, com a direção correta, ela tende a salvar muitas vidas. A gente vê que, por exemplo, existem tecnologias de inteligência artificial que ela consegue entender o algoritmo do paciente desde o início da jornada do cuidado e tratar através de insights, suporte, baseada todo em um histórico completo da ficha e do entendimento personalizado daquele paciente para aquele médico. Então, humanamente, é impossível que um ser humano ele consiga absorver tantos dados e tomar, na dinâmica hoje que a gente trata de um hospital, decisões extremamente complexas na velocidade que a gente precisa. Então, eu entendo que se alinhada ao propósito realmente salvar vidas, que é o propósito que a medicina tem, se alinhada a um propósito de um bem maior para a população, ela vai trazer muitos bons frutos. E porque até hoje a gente vê que a produtividade aumentada é algo que já é uma realidade.
Hoje não tem como mais competir, tem que trabalhar junto, tem que trabalhar a favor, porque a IA, ela é uma tecnologia que veio para ficar e veio para poder suportar e melhorar as decisões clínicas. Esse robô amigão do Dr. Rafael tem IA? Esse robô vai ter IA no futuro, vai passar por uma atualização, mas ele ainda não tem IA. O que vai acontecer com o IA? Se ele já faz esse tantão de coisa, que ele vai poder fazer mais? Mas ele tem algo que tá vindo para revolucionar, que é a telecirurgia. Que é eu poder fazer a gente até teve uma cirurgia esses dias entre a China e o Brasil, que um médico brasileiro, ele viajou para a China e ele operou em um hospital brasileiro à distância. Ou seja, o que a gente vai permitir? A gente vai permitir a democratização do acesso aos melhores profissionais e também a educação através da teleproctoria, que, na minha opinião, a aplicação é muito mais robusta no nosso país até do que propriamente a telecirurgia. Vamos fazer o seguinte, vamos explorar isso no próximo bloco, a gente aprofunda mais essa telecirurgia. Doutor Rafael, voltando a uma comparação entre a cirurgia tradicional, a gente pode usar esse termo? Sim. Cirurgia tradicional e cirurgia robótica. A robótica é mais segura, a gente pode afirmar isso hoje? Olha só, Estevão, a gente não depende só da tecnologia. Vamos supor uma pessoa que gosta de jogar tênis, um tenista amador. Se a gente pegar esse tenista amador e colocar na mão dele a raquete com que o Federer joga, não vai transformar esse tenista amador no melhor tenista do mundo. Então isso depende muito de quem está operando. Quando o cirurgião é um cirurgião experiente, que tem uma noção de como é aquele caso, estudou aquele caso, já fez muitas cirurgias, a cirurgia vai ser mais segura. Mas se a gente coloca o robô na mão de um cirurgião inexperiente, que não sabe lidar com aquele tipo de cirurgia, ela não vai ser tão segura. Então o robô, ele permite, é uma ferramenta que permite com que a gente trate o paciente com maior segurança, com menos sangramento, menos tempo de internação, menos complicações, mas depende principalmente do cirurgião que está sentado no console. A mão humana, a experiência, a sensibilidade, isso, graças a Deus, acho que a tecnologia não vai substituir. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, eu não sei se a gente está falando em presente ou em futuro, mas não, tá? Mas vamos tentar olhar para frente. Daqui a pouquinho a gente volta. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Pessoal, estamos de volta aqui com o Meu Doutor. No primeiro bloco, o Dr. Rafael Buta e o Gabriel Alencar nos explicaram o que é a cirurgia robótica, por que ela mudou o tratamento, especialmente do câncer de próstata. Agora, a gente vai falar de acesso, de futuro e de até onde essa tecnologia pode chegar. Eu abri com o Dr. Rafael, vamos abrir agora com o Gabriel. Até onde podemos chegar? Tem bola de cristal aí não, né? Então, Mas tem experiência. Na minha grande opinião, Estevão, eu entendo que a gente vai passar por uma grande transformação da saúde do nosso país e um dos nossos objetivos como empresa e propósito é democratizar a cirurgia robótica, porque a gente entende que é uma tecnologia que realmente faz a diferença no tratamento, no cuidado, na precisão, e a nossa missão como indústria, como empresa focada em soluções inovadoras para a área da saúde é permitir que pacientes que antes não tinham acesso a esse padrão de tecnologia comecem a ter. E eu entendo que durante esse primeiro ano de trabalho em cirurgia robótica, a gente tem tido bastante efetividade, a gente tem conseguido mudar realmente o mercado para um mercado cada vez mais acessível. De que forma, por exemplo? Através da redução de preços, através da democratização, por exemplo, como a teleproctoria, a telecirurgia, através do suporte técnico e do treinamento de médicos. Então, a gente entende que, por exemplo, a cirurgia robótica ela tem um grande desafio. Não basta, quando a gente faz uma comparação do mercado americano com o mercado brasileiro, hoje no mercado americano a gente tem 6 mil robôs para uma população de 300 e poucos milhões de habitantes. Quando a gente fala no mercado brasileiro, a gente está falando de 200 milhões de habitantes com 170 robôs no ano passado. Esse ano a gente vai chegar perto de 190 e poucos. O que é muito pouco, hein? Muito pouco.
Só que o que é o grande ponto? Não adianta eu colocar mais 5.000 plataformas. Eu tenho que colocar as plataformas, eu tenho que treinar, eu tenho que criar um modelo sustentável. Então, eu digo que essa missão não é uma missão só nossa, é uma missão da população e das empresas, do governo, dos planos de saúde, terem discussões bastante sólidas, olhando e orientadas a como que a gente vai resolver o problema. A gente nota que sim, foi aprovado na Conitec a especialidade de uro no primeiro momento, a gente entende que no futuro virão outras, mas Conitec, só para situar. A Conitec, basicamente, traduzindo de uma maneira simples, é que os planos terão que agora pagar a prostatectomia, que já está no rol. Isso. Só que o que é o grande ponto? A maneira como está sendo feita está sendo uma maneira sem diálogo. Então, eu entendo que o nosso papel é sentar todos juntos, entender o benefício real que a gente pode aplicar. A gente entende a relação de custos, a gente entende também que existem outros benefícios que são ocultos, por exemplo, a deshospitalização mais rápida e, acima de tudo, entender como que o Brasil, como sociedade, vai transformar isso em um modelo sustentável e que seja replicável. Então, eu estava falando do tema de educação, não adianta hoje colocarmos 5.000 robôs, porque a gente não vai ter profissionais capacitados e aptos para isso. Então, o que a nossa empresa fez? A gente montou o primeiro centro de treinamento em cadáver robótico do país, que foi em Salvador. A gente tem investido em diversas outras iniciativas. Então, apoiamos recentemente o primeiro programa de treinamento clínico que o governo federal está suportando também, que inclusive vai ser uma tendência de replicar esse modelo para vários centros no país, porque eu entendo que é uma visão também popularizar no SUS, porque é o nosso grande objetivo, pacientes que não tinham condição. Então, eu entendo que a educação talvez seja um grande pilar. E depois da educação, a discussão de como a gente vai transformar isso num modelo sustentável. A concorrência que a gente está trazendo para o mercado, ela reduz preços, mas ainda não resolve o problema. Doutor Rafael, o senhor é um profissional que tem muita sensibilidade, lida com a questão da masculinidade, né? Da saúde sexual, muitas vezes, do homem. O senhor acha importante ter entrado no rol dos planos de saúde? Eu quero que o senhor fale também um pouquinho de como o senhor se preparou para que o profissional médico que esteja nos acompanhando e queira entrar nessa seara. Tem que se preparar muito, tem que estudar muito, né? Tem que se preparar muito. Minha preparação, além da faculdade, que são 6 anos, foram 5 anos de residência em urologia. A gente sai da residência, na época que eu saí, ainda não tinha robô no Brasil. O primeiro robô chegou em 2018 e foi o ano que eu fui para a França para poder treinar cirurgia robótica, aprender. Quando eu cheguei aqui, eu ainda tive que passar por um processo de treinamento aqui dentro. Esse treinamento, ele envolve, além de treinamento no simulador, né, a gente tem um simulador robótico que a gente opera virtualmente, e quando a gente vai para o paciente, tem um cirurgião habilitado e capacitado do nosso lado, que a gente chama de proctor. Esse proctor nos acompanha em pelo menos 10 cirurgias. Pelo menos 10? Pelo menos 10. Isso depende de quem está operando, às vezes um pouco mais, mas pelo menos 10. Então ele fica ali do lado, porque se quem está aprendendo tiver qualquer dificuldade, ele assume o robô e opera o paciente. E depois desse processo, a gente começa a operar solo, mas igual eu falei, a gente nunca está sozinho, a gente está sempre com pelo menos outro cirurgião no campo nos ajudando. Guardadas as proporções, é como um piloto de avião. Isso. O voo solo demora muitas trabalho. horas de voo, muitas horas de voo. Porque é uma vida que está nas nossas mãos e, além da vida, a gente tem que preservar a funcionalidade, a dignidade daquele paciente. Não adianta nada eu fazer uma cirurgia oncologicamente bem feita, ou seja, eu tratei o câncer, mas o paciente ficou totalmente incontinente depois e ele vai ter uma qualidade de vida péssima depois da cirurgia. Claro. E tudo isso está ali na mão do cirurgião. Olha, interessante, o senhor considera importante o que o Gabriel destacou, me chamou a atenção. Treinamento em cadáver. Foi na Bahia que está acontecendo? Sim, em Salvador. Treinar em cadáver, quais os ganhos? Gostaria de ouvi-lo também, mas quais os ganhos que os senhores já estão percebendo? Basicamente é porque a anatomia é a mesma. Então, a curva de aprendizado, a proficiência se torna muito melhor do que um treinamento, por exemplo, em um simulador comum. É porque, basicamente, você está treinando no tecido real humano, com todos os desafios que você vai ter, só que sem um risco
efetivo. Existe uma regulamentação extremamente rigorosa que a gente tem, mas a ideia é realmente trazer esse nível de treinamento, porque antes os médicos eles tinham que ir para fora do país para poder ter acesso a esse treinamento, e hoje não mais. Na França, o senhor chegou a treinar com cadáver? Lá eu não treinei em cadáver, lá eram cirurgias reais. Mas o cadáver ele tem uma vantagem muito grande. Vamos fazer outra analogia aqui. Pensando num cara que quer aprender a dirigir, ele vai treinar no simulador de direção. Por mais que tenha um volante, tenha um câmbio, acelerador, nunca vai ser igual a algum carro na pista. O carro na pista, a gente sente o volante com maior precisão, a gente tem certas dificuldades que não tem no simulador. O simulador robótico é a mesma coisa, é um simulador virtual. A gente está vendo o que está fazendo, só que não é igual em vivo ou no cadáver. Então o cadáver traz essa vantagem dos tecidos anatômicos, das proporções muito maior. Então o aprendizado é mais rápido para quem treina no cadáver do que quem treina no simulador. Gabriel, telecirurgia já é uma realidade? Já é uma realidade. É uma realidade que veio e não tem como mais voltar atrás, porque a gente nota até que na nossa missão de democratizar a cirurgia robótica no país, a telecirurgia, ela é um fato relevante, mas para mim o maior valor está na telepromptoria, que é igual o Dr. Rafael estava comentando, o médico tem que acompanhar um outro médico durante 10 cirurgias. Só que você imagina esse movimento com a velocidade que a gente precisa ter para poder crescer e democratizar a cirurgia robótica. A gente não tem essa quantidade de médicos treinados, nem essa quantidade de próctos para poder treinar ainda. Então a telepromptoria, ela consegue trazer a mesma analogia de um carro de autoescola, que eu estou comandando, vendo visualmente através de um console 3D a mesma cirurgia que está sendo feita pelo cirurgião que está sendo treinado, e eu consigo também assumir o controle numa situação de risco e fazer todas as orientações por voz, enxergando a mesma cirurgia. Então eu falo até que, na minha opinião, ela vai ser mais efetiva do que a telepromptoria padrão. Por enquanto a gente está trabalhando no modelo híbrido, mas no futuro eu entendo que a telepromptoria vai ser o padrão básico, porque otimiza custos, otimiza tempo e, além de tudo, a proficiência é extremamente robusta, porque você está realmente enxergando o mesmo console que o cirurgião que está sendo treinado está ali do lado. Doutor Rafael, o senhor considera importante a telecirurgia até para o preparo dos próprios cirurgiões brasileiros, o intercâmbio de informações, ou o cirurgião lá fora aprender também com os nossos aqui? Sim, no caso seria a teleproctoria, né? Eu dou um exemplo. Eu tenho colegas que são proctors, que precisam viajar até outras cidades, como Campo Grande, como Cuiabá, para treinar os cirurgiões lá. Com a teleproctoria, eles sentariam num console aqui em Brasília, treinando os cirurgiões lá em Campo Grande. Isso reduz o custo para o paciente, isso reduz o custo para a estrutura hospitalar e permite com que ele tenha a mesma interação, o mesmo ensinamento que ele vai dar lá, ele dá aqui, mexendo inclusive nos braços robóticos quando o cirurgião de lá tem dificuldade. Então isso é extremamente importante para a democratização, igual o Gabriel falou, para a gente colocar cirurgiões capacitados em centros remotos do Brasil que hoje não têm acesso a essa tecnologia. E, Estevão, só para complementar a fala, a gente teve agora essa semana a primeira telepromptoria em um paciente SUS, que aconteceu entre um hospital em Barretos e um hospital em Rondônia. Há um ano atrás não tinha nenhum hospital em Rondônia que era robótico, e hoje já existem 3 hospitais, 2 já com robôs entregues e mais um que será entregue provavelmente dentro de 90 dias. Aonde eu quero chegar, o maior desafio de Rondônia era na quantidade de médicos capacitados para poder fazer esse procedimento. E a partir do momento que eles foram treinados, perderam o receio e realmente apostaram na tecnologia, a gente está vendo uma democratização em massa muito rápida em um cenário de um estado que não tinha nenhum robô há um ano atrás. E a gente está falando que hoje já tem muito mais robôs do que a grande maioria dos outros estados. Eu saio daqui aliviado e feliz porque não adianta nada, até para a humanidade, se essas maravilhas tecnológicas não conseguirem chegar a quem mais precisa, né? Sim. Não só aquelas pessoas mais abastadas financeiramente, mas o SUS. Sim. Para fechar, pessoal, o que o senhor considera relevante deixar como mensagem rapidinho para quem está nos acompanhando? Eu acho que a principal mensagem que eu tenho que deixar para quem está nos assistindo é que, apesar dessa tecnologia toda, não adianta nada eu ter a melhor máquina, o melhor cirurgião,
se o paciente não chega a tempo no consultório. E hoje a gente ainda tem muito tabu, muita restrição do homem procurar urologista, mesmo sem estar sentindo nada. O carro dele, ele leva para trocar o óleo religiosamente. Mas a consulta de rotina, o acompanhamento, ele não faz. Só faz Prevenção. a prevenção. Ele só faz quando está... Onde encontramos o senhor? Eu atendo aqui em Brasília, na clínica Veridium, que fica tanto na Asa Norte quanto em Águas Claras. Gabriel, rapidinho para fechar. Então, na minha visão, a gente está caminhando muito forte em relação ao nosso propósito como empresa e ao meu propósito como pessoa também. Eu acho que a nossa grande missão é construir um legado. E a gente tem uma missão de transformar a saúde no nosso país e democratizar a cirurgia robótica, que é uma das nossas unidades de negócio. Seus contatos. Meu nome é Gabriel Alencar Coelho, eu trabalho na USPCOM. Hoje a gente atua em todo o país e também na Colômbia. Então, hoje a gente tem uma atuação na América Latina de maneira geral. Parabéns a ambos, privilégio tê-los aqui. A gente volta semana que vem, pessoal, com mais um Meu Doutor. Até lá. Obrigado. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC.